O Flamengo de Dorival Júnior consegue mais uma importante vitória e aumenta o seu aproveitamento desde que o treinador chegou ao Flamengo. Será que o Flamengo já é o melhor time do Brasil? Ou o Palmeiras ainda fica à frente nesse posto? O que você acha? Não estamos falando só de estética ou plástica do jogo, porque isso cai muito dentro da preferência pessoal de cada um, mas sim da eficácia, da eficiência de cada equipe, tanto com bola como sem bola. Vamos falar sobre isso na amostragem dos últimos 10 jogos de Campeonato Brasileiro? Então, deixa o like aí, compartilha o vídeo enquanto eu rodo a vinheta. Vamos lá, vamos falar de Flamengo e Palmeiras, né? Acho que não há um outro postulante a esse cargo, né, de melhor time do Brasil. Qual será que é o melhor time do Brasil? Eu decidi explorar dados, tá? Acho que a questão de observação ela também vai contribuir para a análise, mas a gente precisa falar dos dados para tentar contribuir e determinar aí para cada um o que vai ser a sua resposta. Tá? Então, eu queria primeiro fazer a ressalva de que essa é uma análise pura de dados. E aqui a amostragem dessa análise, né? Então é uma amostragem curta, óbvio, né? O Dorival acabou de chegar ao Flamengo, o Palmeiras já tem um trabalho mais consolidado de um treinador que tem uma sequência no comando da equipe, né? E tem uma sequência de sucesso, convencimento de todo o ambiente, convencimento dos seus atletas e convencimento da sua torcida. E o Flamengo já tem um treinador também que está começando, né, a apresentar resultados, e o time evolui a cada jogo, né, e aparenta ter um teto mais alto por conta do material humano, né, que ele possui. Então, essa análise é dos últimos 10 jogos e os resultados, né, 10 jogos de brasileiro, né, e os resultados eles são favoráveis ao rubro-negro, né, 8 vitórias e 2 derrotas no período, enquanto o Palmeiras teve 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O desempenho um pouquinho melhor do rubro-negro nesse período, mas a diferença não vai ser suficiente, né? Essa diferença de desempenho, se mantida, não será suficiente ao fim do campeonato para que o rubro-negro passe o alviverde. Posse de bola, né? Até quebrando alguns dogmas, algumas coisas que realmente existiam e parece ter evoluído bastante no Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que tem mais posse de bola do que o Flamengo hoje, inclusive o Flamengo do Dorival, tá? O Palmeiras tem 55% de posse em média, enquanto o Flamengo tem 54%, um pouquinho a mais. Os passes certos, porém, do Flamengo são maiores, 87% contra 85%, né? O Flamengo é um time que cadencia um pouco mais o jogo com passes laterais, enquanto o Palmeiras ele busca passe vertical o tempo inteiro, até passe longo o tempo inteiro, então é uma diferença de complexidade dos passes, o que gera essa distorção entre esses dados, tá bom? Então, vamos lá. Chances de gol, quem cria mais? O Palmeiras também tem criado mais do que o Flamengo, né? O Palmeiras do Abel Ferreira cria 8,5 chances de gol por jogo, enquanto o Flamengo 8,1, são números próximos e ambos muito bons. Porém, o Flamengo cede menos chances do que o Palmeiras, o que contrapõe também, de novo, o senso comum, né? O senso comum é de que o Palmeiras se defende muito melhor do que o Flamengo, mas esse número também contrapõe isso. O Flamengo tem cedido menos chances a seus adversários, apesar de ser uma equipe que joga mais avançada em campo em alguns jogos, o que também mudou, né? O Palmeiras, até esse número ele já também deixa claro, né? O Palmeiras tem evoluído bastante em conseguir vencer adversários com defesas fechadas. Por exemplo, o jogo do último domingo contra o Goiás foi um exemplo, né? O Palmeiras abriu o placar sem grande dificuldade, construiu uma grande vitória. Então é um time que já não tem tido mais tantos problemas ao vencer defesas fechadas, o que era talvez o grande calo dessa equipe. Eficiência e ataques posicionais. E aí vamos quebrar mito também, chegar quebrando mito também, né? O Palmeiras
sempre foi muito criticado e com razão, né? O Palmeiras da Abel Ferreira, a única crítica que recebia de forma muito ostensiva era a eficiência dele ao atacar, né? O adversário em bloco baixo e o Palmeiras trocando passes tinha dificuldade de fechar. Hoje o Palmeiras tem mais eficiência com ataques posicionais do que o próprio Flamengo, né? Um time que, quando ataca ali o ataque posicional, quando está posicionado para atacar e o adversário posicionado para defender, o Palmeiras finaliza a gol 16% das vezes, o Flamengo 13%. Então tem uma eficiência maior o Palmeiras a ataques posicionais. E o Palmeiras, que sempre foi conhecido como o time do contra-ataque, tem uma eficiência bem menor do que o Flamengo nesse fundamento, né? O contragolpe do Flamengo realmente com o Dorival, apesar de não ser um time que contra-ataque tanto, quando contra-ataca tem uma eficiência absurda, né? 34% numa amostragem razoável já de 10 jogos. Então é um time que quando contra-ataca vai muito bem, finaliza a gol, né? O Palmeiras tem um bom número, 18%, mas ainda assim, né, metade praticamente do número do rubro-negro, o que diz muito sobre como esse time do Flamengo está coordenado para executar os contragolpes quando executa. E aqui vamos para todos os dados? Bom, em pontos, né? O Flamengo consegue superar o Palmeiras em pontos nas últimas 10 rodadas, um ponto a mais. O Flamengo teve uma evolução maior do que desses 10 jogos nos últimos 6 jogos ali de Campeonato Brasileiro, né? Então, é possível que essa diferença ela aumente na próxima amostragem, digamos, quando a gente analisar os próximos 10 jogos, porque o Flamengo está de fato numa zona, num viés de alta, e isso tende a aumentar com os novos reforços, né? Em gols, né? O Flamengo produziu mais gols do que o Palmeiras e sofreu menos gols, né? Produziu 21 gols, sofreu 6, o Palmeiras produziu 17 e sofreu 9. Posse de bola já falamos, passe certo, chances de gol, o XG, né? Gols esperados. Foi igual o dos dois times. Finalizações, o Palmeiras finaliza mais do que o Flamengo. Eficiência de ataques e contra-ataques eu já falei. Eficiência de bolas paradas, né? Incrível como o Flamengo tem conseguido ir bem nas bolas paradas ofensivas, melhor até do que o Palmeiras, que tem o Gustavo Scarpa, né? Que é um grande destaque nesse fundamento. Entradas na área, são dois times que entram muito na área, número quase igual, né? Quase 20 vezes, né? Entram mais na área do que o Atlético, diga-se de passagem. Gols concedidos, já falamos, chances cedidas já falamos, desarmes certos, né? O Flamengo desarma melhor do que o Palmeiras, desarma 17 vezes por jogo, o Palmeiras quase 16. Bolas recuperadas, o Palmeiras tem muito mais bolas recuperadas do que o Flamengo, né? 52 contra 44. Finalizações do adversário, o Palmeiras sofre menos finalização do que o Flamengo. E ataques posicionais, eficiência contra ataques posicionais do adversário do Palmeiras é melhor, mas a eficiência contra golpes do Flamengo é muito melhor que a do Palmeiras, né? 11 contra 16. E os adversários entram menos na área do Palmeiras do que do Flamengo. Então, gente, são números... primeiro eu queria pedir paz, né? Quando a gente faz uma análise dessa, a gente precisa pedir paz para não ter má interpretação. Mas, tentando concluir aí a análise, são times hoje, né, apresentando um futebol até equivalente, duas equipes que estão apresentando, além de um futebol de resultados, um futebol também plástico, de certa forma plástico. Como eu disse, o Flamengo aparenta ter um teto mais alto, aparenta ter para onde evoluir. Mas o Palmeiras segue muito bem, né? Um trabalho bastante consolidado que não aparenta estar ali em turbulências. É um time que está numa competição a menos, então tem mais intervalo entre os jogos do que o Flamengo. E o Flamengo já está com a classificação encaminhada na Libertadores, que é a competição que o Palmeiras ainda está, né? Numa disputa dura contra o Atlético Mineiro. Então, são times equivalentes hoje. O Flamengo apresenta um jogo, ao meu ver, mais plástico, mas isso é uma preferência pessoal de cada um. E nos fundamentos do jogo, a gente pode ver que está bem equilibrado, uma pequena vantagem ali para o Dorival nesses fundamentos para o Flamengo do Dorival nesses fundamentos que a gente analisou, mas um equilíbrio muito grande, o que indica o quanto o Palmeiras consegue ser competente com uma continuidade de trabalho, né? E o quanto o Abel Ferreira conseguiu superar até certos estigmas que ele sofria com razão
nos últimos jogos aí nessa temporada. O Palmeiras tem sido muito mais do que aquele time que só contra-atacava e que tinha dificuldade para superar defesas mais fechadas. Tá bom, pessoal? E o que você acha? Qual que é a tua opinião? Manda aí, compartilha o vídeo e eu fui.